leitura lida e que essa palavra encontre lugar nos nossos corações, né, irmãos? Que possamos colocar a palavra do Senhor, transformá-la em obras no nosso coração, que possamos aplicá-la cada dia mais, vigiando em todo o tempo. Estamos todo o tempo em batalha espiritual, não é fácil, e nem sempre a coisa vem aparente, vem às vezes sutil, revestido até de anjo de luz, muitas vezes, né? Está escrito na palavra do Senhor. Mas aí temos que ter o discernimento de espírito, para perceber que estamos sempre em uma batalha espiritual. Não podemos descuidar, como Paulo fala aqui, revestindo-nos de toda a armadura de Deus, sem faltar nada, em tudo protegidos, usando as armas de defesa e as armas de ataque também. E uma das armas de ataque é a oração. Precisamos estar orando em todo o tempo, pedindo ao Senhor que nos proteja, que nos guarde, que nos livre de todo o mal, como eu já disse, que nem sempre é de visível aparência. Queridos, nós estamos recebendo aqui um casal muito importante. Estamos recebendo aqui o evangelista José Irimar dos Santos. Ele vem com a sua esposa, a irmã Célia dos Anjos. Levanta a mão, irmã Célia, por favor. Muito bem. Nosso irmão evangelista Iramar, ele é da CIMADEC, é uma convenção em Ceará, Fortaleza, e com a irmã nossa da Assembleia de Deus, a nossa irmã Célia dos Anjos, é irmã da nossa irmã Sueide, a esposa do Carlos, né? O Carlos e Sueide é a mãe, são os pais de Carlos, que casou com Marina, né, aqui, jovem da nossa igreja. Então nós estamos muito felizes em vocês terem vindo congregar-se conosco hoje, e não sei por quanto tempo vai ficar a semana. Na sexta de manhã, tá certo. Na quinta-feira nós temos culto de novo. Se quiser voltar, estamos aqui. A igreja está feliz com a presença deles. Vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Queridos, então daqui a pouco Samuel vai estar pregando a palavra do Senhor. Nós vamos pedir a um dos nossos irmãos aqui que nos dirija a Deus em oração. O presbítero Sandro estará orando, pedindo a bênção do Senhor. Vamos pedir a Deus, irmãos, que repreenda o devorador das finanças. Agora chegou a hora das finanças. Lembre-se que nós estamos juntando dinheiro para pagar aos funcionários da igreja. Nós temos aqui 5 funcionários, né? De forma que, é 5 mesmo, vamos ver? 4 agora, né? Exatamente, 4, 5. 5 porque nós temos agora uma jovem aprendiz, a nossa irmã Samila. Ela é de uma congregação, chegou recente, hoje é o primeiro dia do trabalho dela, trabalhou aqui recente, hoje precisamente, hoje é terça, então foi ontem e hoje já, 2 dias de trabalho já, e é uma oportunidade que a igreja abriu também para que dentro desse projeto de jovem aprendiz, fôssemos dando oportunidade também para jovens irem se desenvolvendo. Surgiu recentemente essa vaga lá na central, e sabendo disso, então eu pude conversar com o RH e trazer a nossa irmã para cá, tá bom? É uma vaga temporária, é um emprego temporário, mas assim, é para ajudar o jovem a entrar no mercado de trabalho. Orem por ela, para que tudo vá bem nesse estágio dela, nesse tempo de trabalho aqui, e assim, irmãos, vamos trazer ao tesouro aquilo que corresponde ao Senhor, nossos dízimos, nossas ofertas, para que haja sustento, haja manutenção na casa de Deus. Pois não, Sandro? Glória a Deus. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos orar então, meus irmãos, agradecendo a Deus pela palavra. Em seguida, os irmãos que vão dizimar e ofertar em prol da obra do Senhor. Senhor nosso Deus, graças te damos, Jesus, pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, Deus. Que a tua palavra, Senhor, encontre lugar em nossos corações para não pecarmos contra ti, Senhor. Deus, te apresentamos também a tua igreja, os teus servos, Deus, que vão dizimar e ofertar, Senhor Deus, para a tua casa, Jesus. Visita as finanças dos teus filhos, amado Senhor. Meu Deus, os trabalhos, os autônomos, os funcionários, ó Deus, aqueles
que necessitam, Senhor, de uma porta de emprego, de uma porta de trabalho, Senhor, abre as comportas dos céus. Como diz, Senhor Deus, a Tua palavra, honra o Senhor com a Tua fazenda e com as primícias de toda a Tua renda, e se encherão os Teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os Teus lagares. Visita as finanças do Teu povo, abençoando, para que eles possam, com generosidade e com alegria, abençoar e também a Tua obra. É o que nós Te agradecemos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a Ana Cláudia louvando. Irmãos, estão sentindo alguma ausência de alguns jovens que aqui estavam? É que hoje, terça-feira, tem ensaio dos herdeiros adolescentes. Então, alguns são comuns ao Sal da Terra e foram para lá para ensaiar. Saúde, amada Igreja Papai do Senhor. Glória a Deus.
amados irmãos. A partir desse momento, amados, vamos ouvir a palavra do Senhor na instrumentalidade da ministração dela por meio do nosso irmão presbítero Samuel Borges, a quem já está com a oportunidade a partir desse momento, em nome de Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor e damos graças a Deus por esta oportunidade. Estamos aqui debaixo da sua graça e da sua misericórdia. Senão, do contrário, seria impossível, né? Nunca é fácil, né, a gente ser um porta-voz, né, de Deus. Nós frágeis humanos, mas é assim que Ele trabalha, né? Os vasos de barro, né? Mas a glória é sempre toda dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria, meus amados, nesta oportunidade, ler 3 versículos da palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, que nos diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus amados, nós queremos, esses minutos que temos aqui neste culto de terça-feira, quero refletir com os irmãos acerca da vinda de Jesus. Será que nós realmente estamos pensando nisso, interessados mesmo? Será que nós somos a geração do arrebatamento? Diante de tudo que nós estamos assistindo no mundo atual, será que nós somos esta geração? Ou virá outras gerações, quem sabe, principalmente a nossa juventude aí que está em seus estudos, ainda vai sonhando com uma profissão, desenvolver um projeto de vida, quem sabe casar, gerar filhos, né? Enquanto outros estão com mais idade. Mas, em termos gerais, nós, enquanto crentes em Jesus, que temos esta esperança, né? Já cantamos aqui, né, que a nossa esperança é a sua vinda. E às vezes a gente encontra crentes dizendo assim que só vale a pena ser crente se for para ir para o céu. Não adianta, né, que tem uma trajetória de crente e depois terminar no inferno. Aí também não é uma boa carreira, né? Mas, meus amados, é um tema que me toca muito, que me chama muita atenção, né? Quando digo que gosto muito de refletir, pensar no céu, na eternidade, não é que eu estou pensando na morte, mas é por causa dessa esperança que o crente tem, à luz da palavra de Deus. Então, qual a sua expectativa? Quanto a essa esperança? Se diz que, quando Paulo escreve aqui em 1 Tessalonicenses 4, 16, porque a gente sabe que a vida de Jesus, o arrebatamento da igreja, vai envolver aqueles 3 grandes grupos aos quais a Bíblia de vez em quando se dirige, mas principalmente
à igreja e a Israel, mas também ao mundo, às nações, os gentios, né? E nesse versículo 16 aqui, entende-se que já está implícito essa realidade, está implícita essa realidade em torno desses três povos. Por isso, quando diz aqui que o Senhor descerá do céu com alarido, com choro, com lamentos, né? Com grandes prantos, o sentido de alarido é para as nações, e com a voz do arcanjo é para Israel, e com a trombeta de Deus se dirige à igreja, a esse entendimento. Então, será que verdadeiramente nós estamos ansiando por este dia, por este momento? Essa esperança está viva? Ou, quem sabe, alguns estão caindo aí no indiferentismo, né? Quanto à fé, a essa esperança, né? Mas, meus amados, e inclusive hoje já vi debatedores discutindo, inclusive, que defendendo o arrebatamento da igreja, que a igreja sobe, e o outro defendendo que na vinda de Jesus a igreja não sobe, fica mesmo na terra. A gente já ouve esse tipo de debate nos dias atuais. Aí faz uma mistureba entre a esperança do milênio, paraíso, aquela coisa toda, mas debates acalorados de que a igreja não sobe, fica por aqui mesmo. Mas o texto aqui nos diz que, primeiro, lá em Atos diz que quando Jesus ascendeu aos céus, o anjo veio e disse que ele haveria de voltar assim como o vistes ir, então ele virá de cima. E aqui diz o texto que a gente vai se encontrar com ele nos ares. Então dá a entender com clareza de que a igreja subirá. Jesus prometeu de que ia preparar lugar, e era na casa do Pai, e eu entendo que é no céu, porque, como diz lá o salmista, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então está muito claro o que é terra e o que é céu, não tem que ter confusão com isto, né? Mas a gente vê, meus amados, a humanidade entrando num funil, e chegará esse momento repentino, né? Aí outros têm as linhas de pensamento, né, quanto ao arrebatamento, se é pré-tribulacionista, se é meso-tribulacionista, ou se é pós, né, tribulação. E é outro tema muito claro. E tem aqueles que criticam os pré-milenistas, de que nós falamos em torno de um arrebatamento secreto, mas nós não ensinamos isso, né? A verdade é que o arrebatamento é um acontecimento iminente, a qualquer hora ele pode acontecer e mudar o curso da história humana, e aí se começará também uma série de acontecimentos de ordem escatológica, e nós temos estudado isso, mas não é algo secreto, né? É bem verdade que é uma promessa para a igreja. Eu tenho afirmado isso, de que o mundo gentílico, o mundo incrédulo, ele ignora e será ignorado em torno do arrebatamento da igreja, porque é uma esperança para o crente, é uma esperança para a igreja, é uma esperança para os discípulos de Jesus. Então, meus amados, nós temos esta promessa, mas não como alguns colocam. E nós sabemos que, além de nós termos essa grande e preciosa promessa, porque aqui nós sabemos que somos peregrinos, estamos aqui temporariamente, nós temos essa trajetória de 70, 80 anos, e muitos nem chegam a essa idade, mas a expectativa é uma eternidade com Deus. Essa é a perspectiva do cristão,
Essa é a perspectiva da fé cristã, de que nós iremos um dia estar com Ele, como Jesus prometeu. E como diz aqui Paulo, quando Paulo diz aqui, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É a mesma expressão que João usa lá em 14 do capítulo do seu Evangelho, de que o Senhor vai nos tirar daqui, porque vai preparar lugar, terá a morada na casa do Pai, e ali também nós estaremos sempre com Ele. E alguém disse que é interessante que, às vezes, tem pessoas que não tomam tempo com Deus, com oração, com o estudo da palavra, com a sua vida devocional, mas quer viver uma eternidade com Deus. Isso é estranho, né? A gente tem que começar a treinar aqui essa convivência com Deus, porque nós temos uma eternidade com Ele. E isso é muito sério, irmãos, é muito sério. Louvado seja o nome do Senhor. E tantas coisas que tem para acontecer, né? Após o arrebatamento da igreja, né? Que nós temos muito que aprender acerca deste tema, deste assunto. Hoje, nós, de certa forma, há uma pequena diferença entre o fim dos tempos e o tempo do fim. E, por estarmos nos fins dos tempos, nós já estamos vivendo o tempo do fim. Essa é a visão bíblica que a palavra vai nos revelando, que o tempo vai se delineando, né? E alguns até se perguntam, mas quando começou o fim dos tempos? Como é que se faz essa contagem do fim dos tempos, né? E isso é um pensamento comum, unânime entre os eruditos da escatologia, de que na verdade essa contagem regressiva começou lá no sermão profético de Jesus. Aí já está em contagem regressiva. E nós sabemos, né, que, como nos diz a palavra, para Deus, como são mil anos, como um dia, e 1000 dias para Ele como 1000 anos. Então Deus não está preso ao tempo. Olha, tempo, espaço e matéria foi feito, irmãos, por causa da criação do homem, para essa nossa existência aqui na terra, mas Deus está na eternidade. É por isso que é como que esteja aí, como que uns preparativos para que daqui a 2 dias, na perspectiva de Deus, Ele vai arrebatar a igreja. É mais ou menos assim, porque o que é que nós vemos hoje, olhando para toda a trajetória do que está posto, revelado, escrito nas profecias, no Antigo Testamento, em especial em torno da nação de Israel. A gente sabe que depois do cativeiro assírio, babilônico, Israel nunca mais foi a mesma nação. Perdeu o seu território, perdeu o templo, depois foi reconstruído, perdeu suas instituições e entrou no processo da diáspora, a dispersão. E nunca mais Israel foi o mesmo. Mas a gente sabe que tem um fato novo que aconteceu em 14 de maio de 1948, que foi o renascimento nacional da nação de Israel. Eu não vou falar propriamente de Israel, porque Israel não é um sinal da vinda de Jesus. Na verdade, Israel é o sinal por excelência da vinda de Jesus. E é por isso que Jesus mandou olhar para a figueira. Ele não mandou olhar para a águia, os Estados Unidos. Ele não mandou olhar para o urso, que é a Rússia. Ele não mandou olhar para o dragão, que é a China vermelha. Não, ele disse: olhe para a figueira e todas as árvores. É por isso que eu lhes lembro que quando Jesus fala aí, você precisa pegar um mapa geográfico, um mapa mundo, e olhar lá no centro, onde está Israel e as nações.
não é para olhar para uma floresta de árvores, não, mas olhe, trazendo a lição espiritual do que Jesus queria falar. Você precisa pegar o mapa mundi, inclusive, não é por acaso que Israel, geograficamente, está no centro geográfico do globo Terra. E a gente sabe que muitas coisas estão acontecendo nesses últimos anos em torno da nação de Israel, para que ele nascesse como um povo nacionalmente estabelecido em um território e voltasse à terra de Canaã, que na verdade ali não é Palestina. Toda essa discussão não é propriamente a Palestina, biblicamente é a terra de Canaã, é a terra que Deus deu a Abraão e aos seus descendentes, e inclusive quando Abraão questionou a Deus a esse respeito, que ele disse que iria lhe dar a terra, Deus não só deu a terra, mas como fez um pacto de sangue com ele, e se fez presente naquele pacto lá em 15 de Gênesis, né? Porque a Bíblia fala de 3 tipos de pactos, né? Fala do pacto do sal, do sapato e o de sangue, e Deus fez um pacto com Abraão e os seus descendentes, dando aquela terra como algo que foi feito, uma aliança, e é por isso que a chamada de Israel como filho de Deus por eleição é uma chamada soberana e irrevogável. Isso é indiscutível. Mas, e em torno de tudo isso está essa nossa esperança, do arrebatamento da igreja, né? Mas muita coisa está por acontecer. Mas o que é propriamente um sinal na escatologia bíblica, né? É tudo aquilo que serve de advertência e que possibilita prever ou reconhecer a aproximação de um fato profético relevante. E voltamos a reiterar, eles dizem respeito à igreja, ao mundo e a Israel. Então, Deus continua com o seu projeto de redenção. Está a todo vapor, né? A todo vapor. Quando houve aquela discussão de trabalhar ou não no sábado, né? E Jesus fez aquela colocação e disse que o seu pai trabalhava até agora e ele também. E na verdade, o pai, enquanto trabalhou a criação, Jesus estava ali trabalhando o projeto da redenção, por isso que ele fez essa colocação. Mas Deus segue com o seu projeto de redenção para com toda a humanidade, e é como diz o escritor aos Hebreus, lá em 10:37, e o que há de vir, virá e não tardará. E Deus não está aí escrevendo novas histórias, não. Deus escreve a sua história e é uma só, Ele não trabalha com plano B. É bem verdade que Ele trabalha em nós, na vida de cada um de nós, reconstruindo muitas vezes as muralhas destruídas de nossas vidas. Aí Ele reconstrói a nossa história, mas a história de Deus é uma só. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que é mesmo o tempo do fim, dizia um dos nossos teólogos, renomado inclusive da nossa querida Assembleia de Deus. Ele dizia que o tempo do fim é a ocasião em que Deus fará com que o seu reino triunfe sobre todos os poderes do mal. E este momento está chegando, esse momento está se aproximando, né? E a gente vê o estágio profético em que se encontra Israel. Todo mundo está sabendo o que aconteceu em Israel um ano passado, de lá para cá continua em guerra. Hoje está em torno de 7 frontes de guerra, e é um rebuliço, é uma inquietude no mundo, e o antissemitismo crescendo, né? E que é um pecado que não ficará sem juízo, o antissemitismo. E tudo está caminhando e gerando em nós essa expectativa. Na verdade, eu como cristão, como estudante das Escrituras, e você também que conhece a palavra de Deus, deve gerar em você alguma expectativa, alguma inquietude, alguma
apreensão em tudo quanto que está acontecendo. E Jesus, lá em 24 de Mateus, ele falou acerca de princípio de dores. Falou também acerca da iniquidade aumentando e o amor de muitos esfriando. E isso é um fenômeno que tem afetado a muitos, né? A muitos mais precisamente, porque veja bem, esse fato aqui que Jesus colocou, a questão de a iniquidade aumentando e o amor de muitos esfriando, é algo que acontece simultaneamente, consecutivamente, as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Na medida que aumenta a iniquidade, o amor de muitos vai esfriando. E como é que a gente pode identificar isso? Por exemplo, homens públicos que deveriam promover o bem comum, são como uns sanguessugas que geram muita miséria, violência, morte, sem terra, sem teto e massas de refugiados. Isso é um fato que tem a ver com o esfriamento, aumento da iniquidade e esfriamento do amor. Vemos também poderes constituídos legalmente, porém perdendo legitimidade, com excesso de privilégio, alguns já falidos, outros para falir, alguns já não cumprem mais o seu papel social, e autoridades que, no geral, muitas vezes, quando se entende, são por barganhas. Isso não é a realidade da sociedade contemporânea, e isso tem a ver diretamente com o aumento da iniquidade e o amor esfriando. Aí vemos também nas nações arruinadas por guerra, outras em colapso social por causa de poderes ditatoriais, as catástrofes naturais, como que uma reação da própria natureza maltratada. É isso que nós temos visto nos dias atuais. E a verdade é que a gente vive um tempo de uma moral e de uma ética que anda aí rastejando, né? Vemos também o grupo dos homens que aprendem, mas não chegam ao conhecimento da verdade. São homens de aparência de piedade, mas negam a sua eficácia, porque onde há piedade, há misericórdia, onde há piedade, há cuidado com as pessoas, e não é isso que nós vemos hoje, inclusive nos poderes constituídos, né? E às vezes até confunde as coisas, né, entre poderes constituídos e o posto de autoridade, porque o que a Bíblia quer nos ensinar quando diz que Deus constituiu as autoridades, é o posto de autoridade, mas veja lá quem você vai colocar no posto de autoridade. Esse é que é o problema. Aí sim é que nós vamos sofrer as consequências ou ter benefício, mas uma coisa nós sabemos, o que nos diz a palavra do Senhor, é que Ele conhece os que são seus, e todo aquele que profere ao nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Bendito seja o nome do Senhor. Então a gente vê isso hoje, quando Paulo escreve sobre os tempos trabalhosos dos últimos dias, o que ele denuncia ali é a má qualidade do caráter dos homens no tempo do fim, e nós estamos atravessando esses dias. O mundo incrédulo, ele não vai melhorar. Tem gente que espera pelo avanço tecnológico, mudança essa, mudança aquela, esperando que o mundo melhore, mas não vai melhorar. É o pensamento lá do Espírito, que na medida que forem reencarnando e vai melhorando, se aperfeiçoando, mas não é isso que nós vemos na realidade das massas de humanos. O mundo incrédulo não vai melhorar, porque é assim que os homens estão se conduzindo. Mas, meus amados, há uma verdade muito interessante acerca do arrebatamento da igreja, é que o arrebatamento da igreja, certo, o pastor americano, ele disse que é uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo. E como é que nós vamos entender isso? Porque o arrebatamento da igreja é uma notícia boa para a igreja, para todos salvos em Cristo Jesus, que daqui será tirado, arrebatado para estar com o Senhor. Mas para o mundo, irmãos, será adentrar a um período de uma série de juízos sobre a terra. Então é uma péssima notícia para o mundo incrédulo.
e notadamente também para Israel, porque Israel vai entrar numa situação de aperto tal, que vai chegar aquele momento que vão reconhecer o Messias, mas isso só vai acontecer, na verdade, lá, digamos, no final do Armagedon. E a gente fica pensando como é que isso vai ser, como será, e na verdade, o Armagedon, que antes muito se discutia e se lia e se estudava que era uma só guerra, e na verdade hoje se entende que é uma campanha de guerra, são guerras em série, mas vai chegar um momento culminante para Israel, que eles vão olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e não tem mais esperança, e vão ter que olhar para cima. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é como disse David Hunt, né? No holocausto judaico, pelo nazismo, nas garras do nazismo, não houve socorro, mas no Armagedon haverá. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, quantas coisas nós temos a pensar, a refletir e se ligar, né? Quanto ao que está por vir. E eu ainda faria a última pergunta aqui para a gente concluir nessa reflexão nesta noite em torno do arrebatamento da igreja, que é a sua maior esperança. Quais são as qualidades da igreja do arrebatamento? Você já pensou nisso? Ela pelo menos precisa ter pelo menos 4 qualidades. Ela é ativa, militante e visível aos olhos humanos, e às vezes nem sempre. Ela é vigilante, ela está alerta, ela é separada do mundo. A igreja do arrebatamento, meus amados irmãos, ela é comprometida com a causa Cristo, o seu foco é Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas queremos concluir aqui, enfatizando que, em certa medida, nós enfatizamos, em certa medida, o amor e a graça de Deus, mas menos, hoje, a necessidade de arrependimento. Eu li alguma coisa agora recente em torno dos pregoeiros da hipergraça, porque existem 4 tipos, mas eu quero falar só dos pregoeiros da hipergraça, que pouco ou quase nada falam em torno do arrependimento, porque eles querem se apropriar como que da salvação de Cristo, em Cristo Jesus, sem a cruz, sem arrependimento, sem o autoexame lá ao redor da ceia do Senhor, e assim sucessivamente. Hoje também vivemos disso, que estamos pregando mais para crente, né? A igreja também dos tempos presentes também um tanto festiva, muitas vezes em torno de si mesma, e nós precisamos também rever isto e gerar uma expectativa maior da proximidade, do arrebatamento da igreja, ter mais compaixão, mais amor, como Jesus viu daqueles que estavam desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem usado tanto, né, recursos tecnológicos, as redes sociais, mas muitas vezes não usamos para evangelizar, chamar a atenção de alguém, anunciar a Cristo. Ultimamente eu tenho aproveitado algumas oportunidades de um amigo católico, que ele manda algumas coisas, às vezes até para me provocar, e é uma oportunidade maravilhosa para eu, de alguma maneira, levar a mensagem do Evangelho para ele. Outro dia ele mandou algo como que Maria, a mãe de Jesus, tinha subido, aquela questão da ascensão de Maria. Aí é uma oportunidade de mostrar que Maria não está no céu ainda. Mostrar que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, que ninguém subiu ao patíbulo da cruz, senão só Jesus, para nos salvar, nos redimir, e assim sucessivamente. A verdade é, meus amados, que Deus é longânimo e misericordioso, mas o dia do Senhor vai chegar,
e os juízos de Deus serão executados em toda a terra e no mundo espiritual. E quando a Bíblia diz que é juízo, é juízo. Quando a Bíblia diz, ai como tem os ai em Apocalipse, quando também diz lá Isaías, por causa das inversões de valores, que é o que mais nós vemos hoje nos dias atuais, e lá tem um ai, e esse ai vai doer, e Jesus vem, e como diz o profeta, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Mantenha-se escondido à sombra da cruz, porque Jesus veio. Que Deus nos abençoe. Glórias a Deus. Quantos aqui creem na volta de Jesus? Amém? Glória a Deus. Isso precisa ser pregado, viu, irmãos? Às vezes a gente, o preletor até fazia menção a respeito disso aqui numa das pregações do congresso. A gente tem ouvido muita pregação coach, né? Que é aquela coisa motivacional, que Jesus vai virar a chave, vai entregar a bênção, e a gente esquece de falar da volta de Jesus. Ela, com certeza, ela vai ocorrer, quer queira, quer não queira. Mesmo quem não acredita vai ter que em algum momento se deparar com isso, com a volta de Jesus. E a volta de Jesus ocorrendo vai ter as consequências para os justos e para os ímpios, né? Os justos terão a vida eterna, por outro lado, os ímpios terão a condenação eterna. Amém? Então que Deus continue nos orientando a pregar sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento, porque isso é uma realidade. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar já a igreja a se colocar de pé, por gentileza, para estarmos agradecendo por este culto, pela palavra que o Senhor colocou hoje em nosso coração. Amém? Queria convidar o nosso irmão Henrique, ele vai nos elevar a Deus em oração, agradecendo por este culto. Logo em seguida, o nosso co-pastor Natanael vai estar impetrando a bênção apostólica. Em tempo, apenas reforçar o convite, próxima quinta-feira, culto de doutrina, né, carinhosamente chamado pelo nosso pastor de culto do Pasto Verde, todos convidados a estarem mais uma vez aqui aprendendo mais da palavra do Senhor, para que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Saúde os irmãos mais uma vez na paz do Senhor. Já deixo o convite aberto, todas as quartas-feiras, de meio-dia às 13 horas, nós temos aqui o Pocinho de Jacó, certo? E nós estamos começando uma campanha a partir de amanhã, em Mateus 7,7. Vem aqui orar conosco, que Deus tem uma resposta para vocês, que se diz: buscai, pedi e dá-se-vos-ai, buscais e encontrarei, batei, abre-se-vos-ai, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Temos que estar nos pés de Jesus, temos que estar em oração, porque os dias são maus e a volta de Jesus cada dia está mais iminente, certo? Soberano Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela palavra que foi proferida esta noite, que nós possamos guardar no nosso coração, Senhor. Oh, Jesus, nós estamos vendo os sinais aí, Senhor. Não deixa, Senhor, que o seu povo seja enganado, Senhor. Guarda, Senhor, nossas mentes, guarda nossos corações, porque sabemos que tua volta, Senhor, está cada vez se abreviando, Senhor. Nós possamos olhar para, como o nosso irmão falou, para a videira verdadeira. Que nós possamos olhar para Israel, Senhor, que é a bússola do mundo, Senhor. Nós possamos, Senhor, estar contigo todos os dias, sabendo que a tua volta está iminente, Pai. Pai, nos dá uma noite, Senhor, na tua presença. Guarda, Senhor, nossos corações. Nos dá um sono restaurador, Senhor. Leva-nos, Senhor, para nossas casas. Ó Deus da glória, nos guarda, Senhor, para que nós possamos, Senhor, naquele grande dia, Senhor, o Senhor nos arrebatar para morar contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por tudo que aconteceu neste culto. Diz o corinho: breve virá, breve Jesus voltará. Essa é a maior esperança da igreja. Um dia eu e você o veremos lá, o face a face. Espero vê-lo, Jesus Cristo. Essa é a maior esperança da igreja.
A igreja não espera um templo bonito, pessoas bonitas, pessoas educadas. Sim, tudo isso é bom, não tenha dúvida. Mas a maior esperança da igreja é um dia chegar lá no céu. Seja um vencedor, porque possamos chegar um dia lá e dizer assim: eu venci. Amém? Recebam a bênção apostólica em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Uma noite abençoada em Cristo.